Você já deve ter percebido que a vida real muitas vezes é mais estranha do que a ficção. E no vídeo de hoje contaremos um caso ocorrido nas Filipinas, que algumas pessoas o comparam com o enredo do filme A Órfã, onde eventos estranhos acontecem após uma família adotar uma criança. E até mesmo este filme tem mais da vida real do que você possa imaginar. Cruz Maguad é um professor da Mariano Untal Memorial High School. Sua esposa, Lovella, é diretora da escola primária Buyan Elementary School. A família mora na província de North Cotabato, nas Filipinas, e o casal tinha 2 filhos biológicos. Chrisley Gwen, de 18 anos, que fazia faculdade de medicina, e Chrisvely Lui, de 16 anos. Em julho de 2021, o casal Maguad decidiu adotar uma adolescente de 17 anos, chamada Janice. 5 meses depois, em 10 de dezembro, Cruz saiu para trabalhar, como de costume, e pouco depois das 2 horas da tarde, ele recebeu uma ligação. Era um amigo pedindo para que ele olhasse uma postagem de Janice no Facebook. A mensagem, aterrorizante, dizia que alguém estava tentando invadir sua residência. Ela escreveu o seguinte: "Me ajude. Pessoal, me ajudem, por favor. Alguém entrou na casa. Eu não quero morrer ainda. Estou dentro do quarto me escondendo. Por favor, me ajudem." O homem saiu correndo para casa. Chegando lá, a porta estava trancada por dentro e ele tentou arrombar, mas não conseguiu. As janelas estavam fechadas e não dava para ver o que estava acontecendo lá dentro. Então, Cruz deu a volta no quintal e entrou pela porta da cozinha. Assim que entrou, ele ficou em choque. Uma faca estava no chão e ao lado, o cobertor, que pertencia a um de seus filhos, estava rasgado e totalmente ensanguentado. Cruz gritou, mas ninguém respondeu. O homem foi em direção ao quarto dos filhos e encontrou Gwen desfalecida. Ela não se mexia e tinha vários hematomas pelo corpo. Logo à frente, Lui. Ele estava com as mãos e os pés amarrados e com a mordaça na boca, profundamente ferido. Ambos tinham sinais claros de esfaqueamento. O homem gritou por Janice, mas ela não respondia, então ouviu um barulho no banheiro. Quando chegou perto da porta, Janice estava saindo, ainda com o cabelo molhado. Ela disse que viu 3 homens tentando invadir a casa, mas se escondeu. E estranhamente, segundo ela, depois que os invasores foram embora, resolveu tomar um banho. Atordoado, Cruz ligou para a polícia. Ele não tinha tempo para questionar nada. Sua esposa, Lovella, chegou logo em seguida. Os investigadores encontraram algumas garrafas de vidro quebradas, um martelo ensanguentado, uma faca e um taco de beisebol. É óbvio que os policiais desconfiaram de Janice desde o começo. Mesmo assim, tentaram encontrar alguma prova de arrombamento ou os 3 homens suspeitos que estariam rondando a área. Porém, eles não acharam nada. Ninguém da vizinhança tinha visto qualquer movimento. A polícia então levou a filha adotiva para ser interrogada. Um dos pontos mais estranhos de sua história é o fato dela ter feito uma publicação no Facebook pedindo ajuda, ao invés de ligar para o pai adotivo ou mesmo mandar uma mensagem de texto. Era tudo muito estranho, mas vai ficar pior. Como dito, o ataque violento e o roubo aparente foram atribuídos primeiramente a 3 homens desconhecidos. Janice falou que eles invadiram a casa da família e só foi a única sobrevivente porque se escondeu no guarda-roupa. Então os ladrões tiraram a vida dos 2 irmãos. Primeiro, atacando-os com um taco de beisebol e depois esfaqueando-os. Mas, como essa versão simplesmente não fazia sentido para os investigadores, principalmente porque após o ataque, assim que Cruz chegou em casa, ela estava tomando banho, enquanto os corpos dos seus irmãos adotivos estavam no quarto ao lado.
Janice também teria coberto o rosto de Louie com uma toalha e aparentemente o crime aconteceu horas antes dela pedir ajuda pelo Facebook. As armas usadas só aumentaram o mistério. O martelo e o taco de beisebol pertenciam à família e, segundo Cruz, somente ele, sua esposa e Janice sabiam onde estavam. Tudo apontava para Janice, mas quem era ela afinal? O casal Maguad já vinha pensando em adotar uma filha há algum tempo, e Gwen fez com que os pais acelerassem o processo, pois ela sempre quis ter uma irmã. É neste ponto, acredito eu, que o caso se assemelha com a história do filme A Órfã, quando uma menina é adotada por uma família feliz e acolhedora e depois começou a matar. Bom, quase todos os artigos sobre o crime é dado bastante ênfase às semelhanças da vida real com a ficção, embora existam casos muito mais semelhantes que esse. Apesar de estar sendo propagado em todas as redes sociais, particularmente não vejo tanta semelhança. Então, quando Janice chegou à casa da família Maguad, ela logo se deu bem com os dois irmãos. Eles eram jovens, populares, praticavam esporte e frequentavam a igreja, e Janice nunca teve nada disso em sua vida. Ela estava vivendo um verdadeiro sonho. Enquanto Louie se destacava no time da escola, Gwen tinha entrado na faculdade de medicina, um feito realmente extraordinário. Eles amavam animais e pareciam ser pessoas maravilhosas. Os três irmãos então abriram uma conta no TikTok e começaram a gravar vídeos dançando nas redes sociais. Apesar do pouco tempo de convivência, eles pareciam se amar bastante e se davam muito bem. Então, por que Janice teria posto um fim à vida de seus irmãos adotivos? Pouco tempo depois que a mídia cobriu o caso, a história se tornou viral e as pessoas pediram justiça para os irmãos Maguad. Obviamente, além das autoridades, diversas pessoas começaram a desconfiar da irmã adotiva e ela passou a ser alvo de muitos ataques virtuais e até ameaças de morte. Lembrando que, até este momento, tudo que a polícia tinha em mãos eram suspeitas, mas as investigações continuavam. A pressão das redes sociais, pouco a pouco, levou o caso para diversos canais de TV, não só nas Filipinas, mas em todo o mundo. Em contrapartida, a pressão sobre a polícia começou a ficar muito grande. Todos queriam saber por que Janice não estava presa. A verdade é que, após o interrogatório, a polícia tem que seguir alguns protocolos. Segundo o investigador responsável pelo caso, ninguém pode ser preso sem qualquer prova fundamentada, para que todo o trabalho não caia por terra no tribunal. Eles estavam trabalhando, de uma forma bem lenta, é verdade, mas estavam trabalhando sim. As especulações se tornaram insuportáveis, até que o senhor e a senhora Maguad foram a público pedir que as pessoas se acalmassem e deixassem a polícia concluir o inquérito. Eles ainda estavam lidando com uma perda gigantesca, além de tanta exposição, e teorias infundadas não era nada saudável para os amigos e familiares de Louie e Gwen. O apelo, obviamente, não surtiu efeito. A parte mais assustadora é que no meio desse turbilhão de acontecimentos, Janice, que estava sendo apontada como autora do crime, parecia continuar levando sua vida normalmente e usando suas redes sociais com frequência, apesar dos inúmeros ataques. Este caso foi bem difícil de pesquisar. Não existem muitas fontes em inglês e quase nenhuma em português. A maioria das informações são de sites filipinos que praticamente copiam o mesmo texto um do outro. Outro ponto que dificultou obter informações confiáveis é porque o caso é bem recente e talvez algumas pessoas alucinadas por cliques e likes começaram a vincular essas mortes ao enredo do filme A Órfã, que para mim é algo totalmente infundado, não passando de um apelo desesperado por chamar a atenção. Para ser honesto, a única semelhança real que este caso tem com o filme é que uma família adotou uma menina, somente. O resto é tudo especulação infundada, criada por usuários da internet sem o menor respeito pela dor dos outros. Assim como aconteceu com um caso de Nevada Tan, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre essa história aqui no canal, onde 90% do que foi dito sobre ela é mentira. No caso de Janice também acontece.
sobre Nevada Tan. Se você quiser conferir o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Pois bem, segundo relatos, foi descoberto que meses antes do crime, Janice já vinha aprontando. Ela roubou uma grande quantidade de dinheiro da igreja que frequentava com os irmãos adotivos. Pelo que se sabe, foi pega em flagrante, mas o Sr. Maguad convenceu ao padre a não prestar queixa e devolveu a quantia. Após o crime, com várias especulações, Janice passou a temer por sua vida. As ameaças estavam se tornando cada vez mais reais e ela passou a ficar trancada dentro de casa com medo de um ataque físico. Então, um juiz federal mandou outra equipe começar a investigação praticamente do zero. Mas 6 dias depois, uma revelação bombástica veio à tona. Fotografias perturbadoras dos corpos de Louis e Gwen foram encontradas no celular de Janice. E a filha adotiva finalmente admitiu o que todos suspeitavam o tempo todo. Foi ela quem cometeu o crime. Segundo Janice, ela simplesmente sentia inveja dos irmãos. Não por eles terem sucesso em sua vida, mas porque seus pais adotivos nunca tinham tempo para ela. E motivada por um ciúme destrutivo, Janice planejou por alguns dias se livrar dos 2 irmãos e ter Cruz e Lovella com suas atenções voltadas somente para ela. O bizarro é que, segundo Cruz, Janice o chamou de pai pela primeira vez quando ele a encontrou saindo do banheiro no dia do crime. Ela nunca o chamava assim. Lovella também disse que quando chegou em casa naquele dia, ela a chamou de mamãe. Posteriormente, a polícia encontrou uma calça, blusa e roupas íntimas que pertenciam a Janice em um esgoto. As peças estavam ensanguentadas. O caso parecia ter sido resolvido, mas isso não impediu que as pessoas tentassem entrar em contato com os irmãos Maguad na vida após a morte. Sinceramente, uma total falta de respeito, afinal os pais não pediram por isso. Inclusive, eles pediram para que parassem de tentarem se comunicar com os filhos no além. Mesmo assim, as postagens sobre esse tal contato foram inúmeras. Segundo esses médiums, Gwen e Louis disseram que estavam bem, mas que não foram nem para o céu nem para o inferno. Estavam aguardando que a justiça fosse feita e que Janice fosse presa. Os irmãos foram sepultados um ao lado do outro, e eu nem consigo imaginar como isso deve ter sido doloroso para os pobres pais, perder 2 filhos assim. Nem por isso é difícil de achar todos os dias uma nova teoria sobre o que pode ter acontecido de verdade e as motivações reais de Janice. Eu li coisas que não vale a pena nem citar aqui. Algumas pessoas até cogitaram o envolvimento de Cruz no crime, ou mesmo que Janice teria sido orientada pelos seus pais biológicos, que ainda estariam vivos. De toda forma, existe uma suspeita de que outra pessoa esteja envolvida no crime, e o boato se tornou cada vez mais forte quando a polícia foi até a igreja para interrogar um coroinha, cujo nome não foi revelado. Esse coroinha teria um envolvimento amoroso com Janice. Ele sumiu após o crime e até hoje ninguém sabe o seu paradeiro. O casal Maguad tem certeza de que ela não agiu sozinha e foi influenciada sim por alguém, provavelmente mais velho. Este caso tem pouco mais de 2 meses e desde então o processo segue em segredo de justiça. Ainda não foi publicado qualquer decisão oficial, muito menos quando o julgamento de Janice ocorrerá. O que se sabe é que ela está sob custódia do Estado até os desdobramentos finais. Bom, este foi o vídeo de hoje e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!